Gente, Glauber por aqui. Muita gente tem perguntado o que está acontecendo, quais foram os fatos em relação a essa história do bloqueio da conta, da multa de R$ 1 milhão aplicada por um juiz, o senhor Sérgio Lousada, multa aplicada diretamente a mim. Vamos aos fatos. Ponto 1. A deputada estadual Marina do MST foi fazer uma atividade de prestação de contas em Lumiar, um distrito de Nova Friburgo. Distrito, inclusive, que quando eu fui candidato a prefeito, pelo pessoal, a gente venceu as eleições lá. Então, não tem essa história de que é uma maioria bolsonarista, não. Ou seja, um grupo de 3 pessoas fez com que notícias falsas fossem veiculadas na comunidade, dizendo que o MST ia invadir a casa das pessoas. Olha, lá em Lumiar não tem nenhum latifúndio improdutivo para ser ocupado para a reforma agrária pelo MST, mas essa notícia falsa se espalhou, houve um ataque, uma violência contra a deputada Marina, que não conseguiu fazer de maneira plena a sua atividade de prestação de contas. Quando eu vi aquelas imagens, imediatamente disse que se tratava de um absurdo e várias organizações, partidos políticos, mandatos, tomaram a decisão de fazer um ato de solidariedade à deputada Marina do MST. Esse ato foi marcado para o dia 27. Um representante lá da Ação Rural entrou então com um pedido junto ao juiz da 2ª Vara Civil de Nova Friburgo para que o ato não acontecesse. Lembrando, inclusive, que dentro desses 3 que eu citei aqui, que são responsáveis por organizar essas ações que culminaram com a violência em relação à deputada Marina, um deles está envolvido em atos antidemocráticos, já de maneira bastante evidente e acompanhado por essa atuação, inclusive, pelas autoridades públicas. Bom, o juízo da 2ª Vara Civil de Nova Friburgo, para nossa surpresa, acolheu essa solicitação de não realização do ato, numa decisão cheia de preconceito, pinga preconceito daquela decisão. Entre outras coisas, dando a entender que o nosso ato, que era de paz, seria um ato de revanche a uma rejeição que já tinha sido adotada, já tinha sido demonstrada pela comunidade local. Ele chega a dizer, se vocês querem fazer esse ato, que façam na Cinelândia, Preconceito puro. Eu fiz um vídeo, então, dizendo que se tratava de uma medida absurda e dizendo que a gente tinha que recorrer, ia recorrer, e por isso era fundamental manter a nossa organização ativa. Para nossa surpresa também, o agravo ele não foi acolhido. Quando isso aconteceu, imediatamente o comando de ato tomou a decisão de cancelamento, de adiamento do ato. Por quê? Porque se gerou uma enorme instabilidade política e jurídica para a realização. Eu fui então para as redes, a deputada Marina também foi para as redes, e verbalizei essa posição de que o ato estava sendo adiado, cancelado naquele momento, que não aconteceria no dia 27, por uma decisão do comando do ato. Além disso, no dia do ato, eu fui pessoalmente ao local para dialogar com as pessoas que lá chegassem, explicando o motivo da desmobilização do ato. O oficial de justiça que lá esteve me notificou, colocou isso no seu boletim, que o ato não aconteceu e que a minha ação, inclusive, era uma ação de desmobilização e não de realização do ato, mesmo achando absurda, dando cumprimento àquela decisão judicial. Só que o juiz não quis nem saber disso. Na sexta-feira ainda, ele determinou a execução de uma multa de R$ 1 milhão. E mesmo no domingo, com esforço de desmobilização e de explicação para as pessoas do que estava acontecendo, e com esse boletim do oficial de justiça, ele também desconsiderou e não revogou a multa. Pelo contrário, colocou isso como mais um argumento, tem dito isso, como mais um argumento para a execução da multa. E aí ele então bloqueou a minha conta pessoal e bloqueou também a conta de ressarcimento, que são das despesas do mandato. Eu acabei de ver minha conta pessoal e a situação dela nesse momento é de mais de R$ 7 mil no cheque especial. E na conta de ressarcimento, da última vez que eu olhei, ela estava zerada e com uma dívida registrada de mais de R$ 950 mil por conta dessa ação
judicial absurda. Nós estamos entrando com os vários recursos. Primeiro, de reconsideração dele mesmo. Ele então liberou uma parte do bloqueio para sustentação pessoal, mas manteve a multa de R$1 milhão. Na prática, o que ele fez foi ampliar o tempo de pagamento da mesma multa. Um absurdo. Além disso, nós vamos entrar com um embargo de declaração em relação à decisão dele, agravar essa decisão junto ao Tribunal de Justiça e representar contra ele no Conselho Nacional de Justiça. Nós não podemos perder de vista que tudo isso aconteceu por conta da defesa da solidariedade a uma deputada estadual que foi prestar contas em praça pública e foi duramente agredida. O que o juiz, senhor Sérgio Lousada, devia fazer era garantir a realização de uma manifestação pacífica e não proibi-la e, além disso, retaliar as pessoas que estavam na organização dessa atividade. Mais especificamente, me retaliar e retaliar o nosso mandato. Ele tem que ser responsabilizado porque está flagrante o abuso de poder.